Olá, bom dia, um sábado muito feliz e abençoado para você, aonde você estiver. Você está percebendo que no meu canal, Pastor Grittner, agora é IASD Souzas, porque a partir do ano 2024 nós estaremos num projeto de plantio de igreja na cidade de Campinas, no bairro de Souzas. Hoje eu quero pregar um sermão sobre as realidades invisíveis no tempo do fim. E como todo sermão, ele deve vir do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito nesse canal, IASD Souzas, /Pastor Grittner, se inscreva, divulgue para os seus amigos. Nós queremos pregar mais e mais a palavra de Deus para milhares e milhares de pessoas, porque estamos muito perto de ver Jesus voltar e precisamos desse preparo, dessa visão espiritual. Por favor, ore comigo para que o Espírito Santo pregue a você, alcance você e essa mensagem chegue ao seu coração e faça parte da sua vida, preenchendo as suas necessidades. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesse momento ao pregar a Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus fale, que o Espírito Santo de Deus pregue. Que o Senhor interprete, Pai, segundo a necessidade de cada vida e cada coração. Por favor, Senhor, eu te peço a bênção, a unção do Espírito Santo e a pregação do Senhor por meio desse servo em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus em suas mãos e abrir no livro histórico de 2 Reis, capítulo 6. Pegue a Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 23. É uma história e o tema do sermão, como já falei aqui, as realidades invisíveis no tempo do fim. Nós vamos aprender aqui algumas coisas, tirar algumas lições, fazer aplicações dessa grande necessidade que temos de uma sensibilidade espiritual, da qual nós não vemos, mas que está acontecendo. E somente quem tem o Espírito de Deus pode entender as coisas espirituais. Então vamos lá. Pegou aí? 2 Reis, capítulo 6, a palavra de Deus, do verso 8 até o verso 23. O título colocado aqui é A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O verso 8 diz assim: O rei da Síria, Ben-Hadad II, fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel, Jorão: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Seria uma emboscada para matar o rei Jorão, os seus oficiais e parte do seu exército. O rei de Israel enviou tropas, diz o verso 10, ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha sido avisado. E assim se salvou nenhuma nem duas vezes. Várias vezes ele fugiu de uma emboscada, de uma armadilha que o rei Ben-Hadad II queria fazer contra o rei de Israel, o reino do norte, Jorão. O verso 11 diz assim: Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Com certeza há entre nós alguém que está entregando a gente para eles, fazendo aqui uma espionagem. Respondeu um dos seus servos: Ninguém é contra ti, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, o homem de Deus que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel, Jorão, as palavras que falas na tua câmara de dormir, no teu quarto de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. E o verso 14: Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Veja bem, para prender um único homem. Chegaram de noite e cercaram a cidadezinha de Dotã. Tendo-se levantado muito cedo,
o servo de Eliseu, o moço do homem de Deus, e saído, e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Então respondeu Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor: fere, Senhor, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra do profeta Eliseu. Diz o verso 19: então Eliseu disse ao exército de Ben-Hadad II: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria, a capital do reino do norte, o reino de Israel. Verso 20: tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre-lhes os olhos, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria, a capital de Israel, bem na frente do rei inimigo. Quando o rei de Israel, Jorão, diz o verso 21, os viu, perguntou a Eliseu: ferir-os-ei, meu pai? Vamos matá-los? Respondeu Eliseu: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante deles pão e água para que comam e bebam, e tornem ao seu senhor. E terminando o verso 23 diz assim: ofereceu-lhes o rei Jorão um grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Tremenda história desse homem de Deus conhecido como profeta da paz. Vamos ao contexto. Os sírios, nesse momento da história, estavam sendo guiados pela monarquia, e sob a liderança estava o rei Ben-Hadad II. A capital, você sabe, é Damasco, desde aquele tempo. O reino do norte, o povo de Deus estava dividido entre o reino do sul e o reino do norte. Judá, o reino do sul; Israel, capital Samaria, no sul Jerusalém. E o rei, nessa época, que era o filho de Acabe, o rei Jorão. Então o Ben-Hadad, ele fazia emboscadas, ele planejava com seus oficiais, e muitas vezes na sua mente, emboscadas para matar Jorão e seus oficiais. Acontece que quando ele chegava no local da emboscada, lá estava o exército de Jorão. E isso foram várias vezes. Então Ben-Hadad ficou incomodado, falou: o que está acontecendo? E aí então um dos seus oficiais disse: existe um homem de Deus, e esse homem recebe revelações do Senhor, e ele diz exatamente o que você planeja até no teu quarto de dormir. Por isso que Jorão sabe todas as coisas. Deus revelava a Eliseu, e Eliseu revelava a Jorão, e ele ia adiante para o local indicado e surpreendia o inimigo que tentava emboscá-lo. Queridos, quem é o revelador dos meus planos de ataque? Queria saber o rei Ben-Hadad II. Quem é o revelador dos meus planos de ataque surpresa? Quem? E agora então, esse rei ímpio manda, imagina você, tropas, cavalos, carros, um exército para prender o homem de Deus, Eliseu, e eles cercam a cidade durante a noite para que Eliseu não fugisse. Eliseu não tinha medo. Ele era um homem de Deus. E quem está com Deus é a maioria. No amanhecer do dia, o seu ajudante acorda e olha para as montanhas, para os morros ali ao redor de Dotã, e vê ali um exército, cavalos, carros, tropas, e ele fica tremendamente assustado. Ah, queridos,
ele vai a Eliseu e diz: meu pai, e agora o que faremos? Ele diz: fique tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou a Deus para que ele tivesse uma visão espiritual. E aqui é o tema: uma visão do invisível, e percebesse o que estava por trás. E quando os seus olhos espirituais foram abertos, a Bíblia diz que ele viu então o exército de Deus ao redor de Eliseu. Anjos poderosos, carros de fogo, cavalos. Quem poderia vencer essa batalha? Queridos, algumas lições para a nossa vida. A primeira lição está no verso 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, nenhuma nem duas vezes. Queridos, Deus sempre falou com o homem. Deus sempre falou com a humanidade. Deus falava face a face. Depois do pecado, Deus falou aos patriarcas: Adão, Abel, Sete, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, José. Depois Deus se revelava através dos profetas, Moisés, Samuel, os profetas maiores, os profetas menores, profetas pré-exílio, profeta pós-exílio. Não importava se o reino estava unido ou o reino dividido, Deus se revelava. Ah, queridos, eu quero ler um texto com você que está em Hebreus. Abra a palavra de Deus lá. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Hebreus 1, versos 1 e 2 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus falava a Eliseu, e Deus quer falar a você e a mim. E a Bíblia diz aqui que nestes últimos dias Deus nos falou através de Jesus Cristo, pelo qual constituiu todas as coisas. Você pega os pequenos apocalipses de Jesus, São Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Só isso já seria suficiente. Mas Deus é tão bondoso. E Jesus Cristo é revelado e revela para o apóstolo João o livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Ali ele revela todas as coisas para termos uma visão do que está acontecendo e do que vai acontecer. Ah, queridos irmãos, queridos amigos, Jesus Cristo, o grande revelador, se revelou a Eliseu. Revelou-se como homem encarnado. Revelou a sua vontade para a sua igreja no tempo do fim, através do livro do Apocalipse. Nunca tivemos tanta revelação profética, cumprida, que está se cumprindo e vai se cumprir nos últimos dias. Deus tem falado. Assim como Deus falou a Eliseu, Deus quer falar a você e a mim. E Deus fala através do Espírito Santo, sempre usando a palavra do Senhor, a profecia. Você lembra do que diz Amós 3, verso 7? O Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, quando o inimigo planejava atacar o povo de Deus, que mesmo um povo rebelde que vivia em pecado, Deus revelava ao profeta. E o povo de Deus sabia as armadilhas do inimigo. Isso tem a ver conosco no tempo do fim. Nós temos uma revelação de Deus através de Jesus Cristo, o Apocalipse. Toda a palavra de Deus, mas especialmente o livro do Apocalipse. Como nós devemos atentar para isso. A segunda lição está nos versos 15 a 17. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você conhece bem essa frase. Quem está com Jesus é a maioria.
Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor do profeta Eliseu. Que tremenda lição. Queridos, esse é o tema do sermão que eu coloquei aqui. As realidades invisíveis no tempo do fim. Quanto nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual que o profeta Eliseu teve, que o seu moço também teve, o seu ajudante, o seu servo. Deus abriu os olhos. Quando nós mergulhamos os nossos olhos na palavra de Deus, Deus se revela, Deus mostra não apenas a sua face, o seu amor, mas o que está acontecendo no grande conflito entre o bem e o mal. Realidades que nós podemos entender e perceber. Abra os olhos para que vejas. Esse foi o pedido de Eliseu a Deus. Abre os olhos dele. Uma visão espiritual das realidades invisíveis. Estamos em guerra, mas a guerra está terminando. Estamos no final da grande controvérsia, no final do grande conflito. Abre, Senhor, os nossos olhos para que vejamos o que está acontecendo. Pegue a palavra de Deus agora e abra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6 até o verso 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 6 até o verso 16. 1 Coríntios 2, eu errei aqui, 1 Coríntios 2, verso 6 até o verso 16. Sabe, nós temos que gastar tempo lendo, meditando, entendendo a palavra de Deus. Olha o que está escrito. A verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste mundo, deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, mas agora revelada, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito de Deus a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está, a sua personalidade? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito Santo que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos tem sido dado gratuitamente, revelação. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, invisíveis, sobrenaturais. Agora veja o que diz o verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Uma sensibilidade espiritual. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que ele possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Queridos, quanto precisamos ter essa sensibilidade, essa visão espiritual. Olhar a vida de uma forma espiritual, sobrenatural, sobre-humana. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, as potestades. E nós precisamos ter essa visão, mais do que uma cosmovisão da história, uma visão do que está acontecendo ao nosso redor. Logicamente, nesse mundo também. A minha pergunta é: qual é a tua compreensão dos acontecimentos atuais? Guerras,
no leste europeu. Israel e Hamas, você está acompanhando quase 20 mil pessoas mortas. Corrupção, violência, mortes. Você tem uma visão espiritual da vida? Ou tem uma visão natural, carnal? Nós devemos ter uma visão sobrenatural, porque nós temos uma revelação sobrenatural, não uma visão humana. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Jesus olhava as coisas sempre pela perspectiva do reino dos céus e do reino de Deus. Estamos aqui de passagem. De uma hora para outra podemos perder esta vida, mas jamais devemos perder a vida eterna, a vida celestial. As coisas da mente de Deus ou as coisas da tua mente, da minha mente. E eu quero ter a mente de Cristo. Abre, Senhor, os meus olhos para que eu veja, para que eu entenda que existe um anjo que cuida de mim, que as profecias estão se cumprindo rapidamente, Jesus vai voltar. Senhor, me ajuda a ver aquilo que os olhos não veem, somente a fé pode ver, aquilo que o Senhor tem revelado para nós através de Jesus Cristo. Ah, queridos, tanta revelação, temos tantas perguntas, tantos questionamentos, mas temos tanto conhecimento disponível. O povo de Deus ainda continua perecendo, porque não dá valor ao conhecimento disponível a cada um de nós. Indo para a parte final, o verso 21, volte lá para 2 Reis, capítulo 6, o verso 21. Lá diz assim: quando o rei de Israel, o rei Jorão, viu os inimigos ali dentro de Damasco, perguntou a Eliseu: o que eu farei, meu pai? Matá-los-ei, feri-los-ei? O que isso aqui significa? Pergunte ao profeta. Como disse Jesus na parábola de São Lucas 16, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Pergunte a Deus, pergunte à Bíblia. Está escrito. Eu quero preparar uma série de estudos bíblicos para o ano que vem. O tema será: o que diz a Bíblia sobre a morte? O que diz a Bíblia sobre a volta de Jesus? O que diz a Bíblia sobre o sábado? O que diz a Bíblia sobre a lei de Deus? O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? O que diz a palavra do Senhor? Abra a Bíblia em São Lucas 24, por favor, leia comigo lá, verso 25 até o verso 27. Lucas 24, você conhece a história. Jesus se coloca ali junto de dois discípulos que iam de Jerusalém para Emaús, extremamente frustrados, decepcionados. E veja o que diz o verso 25 e o verso 27, o Senhor Jesus Cristo falando. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo, o Messias, padecesse, sofresse e entrasse na sua glória? Não estava profetizada a sua morte, a sua ressurreição? Vocês não entenderam? E agora veja o verso 27. E Jesus dá um estudo bíblico sobre si mesmo. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, também um profeta, ele é tudo em todas as coisas. Mas ele diz a palavra do Senhor, e a Bíblia diz: e começando pelos escritos de Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus recorreu ao estudo bíblico, ao profeta Moisés, aos demais profetas, e deu um estudo bíblico sobre aquilo que aconteceu com ele. Foi um cumprimento profético. Então, quando Jorão pergunta para Eliseu: o que eu devo fazer? É isso que nós devemos perguntar: Deus, o que eu devo fazer? Está aqui, está revelado, você sabe. Estamos agora para entrar no novo ano. Deus, o que eu devo fazer? Mais oração, mais jejum, mais cuidado da tua mente, do teu corpo.
mais entrega, mais santidade, mais preparo, porque o mundo vai piorando, o nosso corpo vai envelhecendo, mas a nossa mente, o nosso ser interior vai sendo enobrecido, santificado, educado e preparado para o reino celestial. Nós temos a revelação. Pergunte ao profeta, siga a profecia da palavra de Deus. Podemos e devemos estudar e conhecer as realidades invisíveis nesse tempo final. Nós não podemos olhar para uma guerra que estourou contra Israel, um pequeno país, né, faixa de Gaza, ali, um grupo terrorista, pessoas usadas por Satanás. Nós não podemos olhar isso como um acontecimento natural. É Deus mostrando, quando Satanás controlar esse mundo todo, o que virará esse planeta, um caos. Tudo o que está acontecendo ao nosso redor, devemos olhar para a palavra de Deus e ver. Levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. É tempo de despertarmos o nosso sono espiritual, porque em breve Jesus vai voltar. Quando estava no NASF São Paulo, nós fizemos algumas conversas, e queremos fazer aqui no nosso canal, conversas cruciais sobre escatologia. E eu tive uma conversa com o Dr. Elias Brasil, que é o diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica para a Igreja Mundial. E eu quero relembrar o que eu perguntei para ele. Dr. Elias Brasil, na sua visão espiritual, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, em que tempo estamos vivendo? E eu lembro da resposta que marcou muito a minha vida. Ele disse: pastor, estamos por conta de Deus. Profeticamente todas as coisas se cumpriram. Falta a pregação do Evangelho, somente isso. E isso Deus fará pelo derramamento do Espírito Santo em pouco tempo. E então virá o fim. Estamos por conta de Deus. Muito perto, próximo. Ah, queridos, qual é a tua visão das coisas invisíveis? Como que Eliseu conseguia ver? Que homem possuído pelo Espírito Santo, que noção ele tinha, enquanto o seu jovem ajudante ali tremendo de medo, porque um exército estava acampado ao redor. Imagina carros, cavalos, tropas, um exército para prender um homem. Mas não era um homem qualquer, era um homem de Deus. Eliseu disse: não tenha medo, fica tranquilo. Deus abre os olhos dele, mostra para ele. E ao redor de Eliseu havia um exército celestial. Ele estava circundado pelo céu, e o inimigo nada poderia fazer. Que Deus conceda a você, que Deus conceda a mim, esta visão espiritual para discernirmos as coisas que estão acontecendo, não de uma forma natural e humanista, mas as coisas como na realidade são. O que está acontecendo na história são cumprimentos proféticos. Devemos ter uma visão espiritual das coisas invisíveis nesse tempo do fim, porque Jesus em breve virá. A partir do ano que vem, como já falei no início, estaremos plantando uma igreja no bairro de Sousas, um bairro desafiador. E queremos ali ter a graça e o poder de Deus, clamando, orando. Por quê? Porque o trabalho será nosso? Sim, mas sem a bênção de Deus, sem o poder do Espírito Santo, como é que eu posso vislumbrar para um bairro de classe alta, como a lição da escola sabatina nos ensinou, entre aspas, os poderosos? O dom profético fala muito da necessidade de alcançarmos essas classes. Como faremos? Eu não estou preocupado. Nós não devemos trabalhar pensando naquilo que nós vamos fazer, mas naquilo que Deus vai fazer por nós. Não se preocupe, o que vai acontecer com você ano que vem esteja nas mãos de Deus, e Deus cuidará de você. Como será? Eu nunca tive esse tipo de trabalho na minha vida, sempre cuidei de grandes igrejas ou pequenas, não importa. Mas eu tinha um público, agora lá tem uma pequena congregação de irmãos queridos, mas agora algumas famílias iremos para lá, um desafio de plantar durante 4 anos uma congregação
no meio de pessoas que têm um poder aquisitivo alto. Como levar Jesus? Não sei. Eu sei que o Espírito Santo vai guiar, vai dirigir, e Deus fará obra, e já está fazendo, milagres já estão acontecendo. Porque eu tenho uma visão espiritual, que plantar uma igreja não é uma coisa humana, é uma coisa de Deus, porque a igreja, ela foi fundada sobre o Senhor Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja vai triunfar. Ore por mim. Oro pelos queridos irmãos que estarão me acompanhando, apoiando, sustentando. Estaremos irmanados ali. Eu tenho uma visão espiritual. Eu fecho os olhos, clamo a Deus de madrugada e oro. E vejo daqui 4 anos uma igreja construída para a honra e glória de Deus. O nome da igreja do Deus vivo. E pessoas conhecendo o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe você. Um restante de sábado feliz e abençoado. Eu quero orar por você que assistiu essa mensagem, que o Espírito Santo continue sobre a sua vida e faça grandes planos de no próximo ano andar mais e mais com Deus, e como eu coloquei como título do sermão, ter uma visão espiritual das realidades invisíveis, porque nós estamos vivendo no tempo do fim, e chegará um tempo que essa história vai se cumprir outra vez. Quando fechar-se a porta da graça, os exércitos de Deus descerão do céu, cercarão o povo de Deus e ninguém mais sofrerá. E nós precisamos ter a visão de Eliseu. Os nossos olhos estarão abertos, porque estaremos cheios do Espírito Santo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra, que tanto alegra o nosso coração, que tanto nos dá fé, força, esperança e certeza de que no tempo certo o Senhor agirá, como o Senhor já está agindo. Apenas precisamos ter, ó Deus, uma percepção espiritual das coisas invisíveis nesse tempo do fim. Pai, cada pessoa que ouviu essa mensagem, cada filho, cada filha, eu clamo a Ti para que o Espírito Santo abra os seus olhos, abra os meus olhos, e a luz da Tua palavra, a luz da revelação, a luz dos profetas, à luz de tudo que está escrito, ó Deus, pelos apóstolos, por Jesus Cristo, o que Ele falou e foi escrito, nós possamos aprender mais e mais que Deus está terminando o grande conflito, e em breve se encerrará essa história, e nós viveremos o 7º milênio com o Senhor, lá no céu, e depois uma vida imortal para sempre, eternamente. Dá-nos o Teu Espírito, Senhor. Por favor, abre os nossos olhos, nos dê a mente de Cristo e nos dê o Espírito que havia sobre Eliseu. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.